Bom dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Eu sou o Felipe Seracop e vou apresentar esse episódio ao lado do Leandro Bernardo, que está sempre presente aqui com a gente, né? E também é o responsável pela comunicação da Palavras. Então, Leandro, seja aqui bem-vindo mais uma vez. Olá, Felipe, tudo bem? Mais um podcast aqui da Palavras. Vamos conversar muito hoje. Bem, e o nosso outro participante é o Cândido Grangeiro. Ele é um dos nossos editores também. Então, Cândido, seja aqui bem-vindo. Oi, Felipe, tudo tranquilo com você? Oi, ouvintes. Acho que essa é uma conversa super interessante, apreensivo para ela. E nesse episódio aqui de hoje, a gente está com a Jerusa Zeunis. Ela é doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP e tem pesquisa de pós-doutorado em processos criativos e terapêuticos nas oficinas de criação literária pela Unifesp. Além disso, trabalha como professora universitária no Instituto Vera Cruz e ministra oficinas de escrita criativa na Casa das Rosas, na Casa Mário de Andrade e em diferentes unidades do SESC. Ela já publicou alguns livros infantis, de poesia, contos e romance. E em 2014, ela criou o curso de escrita curativa, o qual ministra até hoje. Então vamos aproveitar essa oportunidade para conversar um pouco sobre a escrita envolvendo os gêneros textuais de memória, os processos de materialização da escrita na escola e também sobre a escrita curativa, né, que é o tema do curso. Então, Jerusa, seja aqui bem-vinda. Oi, Felipe. Oi, Cândido. Oi, Leandro. Que alegria estar aqui com vocês. Estou muito contente de participar do podcast da Palavra e ansiosa para essa troca que eu acho que vai ser super enriquecedora. E para a gente estar começando aqui a nossa conversa, uma pergunta um pouco mais direta mesmo, a relação entre os textos de memória e uma autobiografia, né? São gêneros diferentes, apesar de ambos os tipos de textos estarem envolvendo relatos do passado, envolvendo uma pessoa. Então, como se dá essa diferença entre um texto de memória e uma autobiografia? Bom, é interessante que a gente está dentro de um grande gênero, né? Que é esse gênero que flerta com o real, né? São gêneros que flertam com o real. Então, isso é a primeira coisa. Quando a gente fala de gênero, o que é um gênero? Gênero são modos de corpos textuais se apresentarem. Então, eles também trazem, né? Gêneros trazem uma informação que ela existe a priori, né? Porque o leitor chega no gênero, então ele tem uma informação específica. Se eu tô lendo autobiografia, se eu tô lendo memória, tá flertando com a realidade, né? Mas a diferença mais específica que a gente poderia dizer, mas eles se borram, né? Porque o tempo inteiro estão se borrando. É que a autobiografia, ela estabelece um pacto ficcional entre o autor e o leitor. Geralmente, ela você coloca o nome próprio ali, e o leitor, ele tem uma disponibilidade de compreender que aquilo que se fala, de fato aconteceu. Então, ele vai com essa ideia que aquilo de fato aconteceu. E ela é meio cronológica, então a gente vai pensar o quê? Vai aparecer uma série de eventos, geralmente ela é escrita na primeira pessoa, tem um livro que todo mundo conhece, que é Eu Sou Malala, né? Então, é a história da Malala, mas tem livros, não necessariamente os livros são escritos por essas pessoas, né? Então, você vai encontrar o livro da Rita Lee, né? Às vezes você tem ghostwriters. Então, geralmente essas pessoas são pessoas conhecidas, né? Que vai escrever uma autobiografia. A memória é um gênero mais fluido, porque há uma seleção, né? Então, o autor, ele seleciona alguns eventos que são mais interessantes, e nesses eventos, ele não se cola tanto, ele pode dançar mais, né? Porque a memória, ela é por si só seletiva, então tem um componente nela que é muito imaginativo, né? A gente nunca tá numa coisa inteiro, né? Então, quando algo nos sequestra, o gênero memorialístico, ele vai lá
e eu vou com o meu corpo todo naquele evento que foi significativo, e, portanto, eu vou com o meu corpo também moral, né? Então, eu começo ali a julgar, mas também o meu corpo poético, a poeticizar aquele evento, né? Às vezes, um livro de memórias, ele pode ficar o livro todo num único acontecimento, né? E tudo que gerou aquele acontecimento, todos os fluxos que aquilo aconteceu, né? Então, acho que é um pouco por aí, né? A gente vai ter, por exemplo, memórias de uma moça bem comportada, da Simone de Beauvoir, que ela vai criar todo vai colocar os eventos, são 4 livros, mas ela vai colocar os eventos ali e ela vai criar todo um pensamento em cima desses eventos significativos, né? E pensando nessa questão que você citou, por exemplo, desse pacto ficcional que se tem nesses gêneros, eu fico pensando em outras possibilidades de não ficção, por exemplo. Seja reportagens que se tornam livros, ou coisas assim. Pensando nessa questão desse pacto, quais são as diferenças desse pacto ficcional entre a autobiografia, a escrita de si, e esses outros gêneros de não ficção? Quando a gente fala de ficção, então tem toda uma disponibilidade do campo. A gente está dentro da literatura, né? Aquilo que se fala na literatura não precisa de uma resposta, né? Então, eu não preciso responder. Se eu estou no campo da arte, eu não preciso responder sobre aquilo que eu falo. Já nas outras instituições, né, que a gente tem, por exemplo, o historiador, né, o jornalista, eles estão em campos diferenciados, então eles precisam responder por aquilo. Se eles não tiverem ligados, é claro que a realidade ela é sempre uma coisa que também é atravessada pelo campo imaginal. Mas se eles não estiverem próximos, não vai ser ficção, vai ser mentira, né? É algo diferente, né? Então, aí você tem que responder, né? No campo jurídico, você tem que responder. Agora, a literatura, ela é a única instituição que se permite não responder, né? É uma irresponsabilidade, mas é uma irresponsabilidade criadora e criativa. Escutando você falar, Jerusa, eu sou historiador, né? A minha formação é de história, né? E tem uma questão mesmo que na literatura, né, aqui do meu cantinho, né, que a literatura ela tem esse lugar da experimentação, né? Tanto quem lê quanto quem escreve pode experimentar a vida, né? Sem as barreiras que a realidade nos coloca, né? No trabalho do historiador é interessante porque ele volta lá no passado e ele vai reconstruir essas vidas e ele precisa encontrar coisas que colaboram para a construção dessas análises, né? E sempre pautado naquilo que de fato tem se aproximado da realidade vivida pelas pessoas, né? Dentro da história, esse gênero, biografia, né, é super importante, né? Você pode compreender toda uma realidade a partir daquele sujeito, né? Bom, enfim, queria um pouco colocar isso, né? Porque eu acho impressionante essa questão de como que a gente esbarra nessa questão das narrativas individuais, das memórias, etc., nessa questão da imaginação, da experimentação, das autorreflexões, do conhecimento, enfim, é um pouco isso que eu queria colocar. Não, e eu acho super interessante isso que você está falando, Cândido, porque até para a gente lançar luz num fato importante e que é a demanda do nosso tempo, né? Que é uma revisão historiográfica, né? Porque existe um componente seletivo em todo mundo que fala, né? E também um componente de ficção. Por quê? Porque tem um corpo imaginal que também está ali organizando os fatos de acordo com o seu modo de ver, né? E aí existem ficções, como que eu posso chamar? Você vai criando algo como uma hiperstição. É tão forte aquilo que você fala, se aproxima do real e vai ficando tão forte que vai criando realidade a partir dessa narrativa, né? Dessa narrativa biográfica.
Então, eu acho que esse assunto que a gente está tratando assim é muito, muito importante porque é a pauta, né? A pauta do dia, revisar os textos, né, de história, né? E ver que a realidade ela é sempre um produto também. Ela é produtora e produto de si própria, né? Eu fico pensando nesse paralelo também, dessa biografia enquanto literatura e dessa biografia enquanto história, né? Tem esse paralelo, de certo modo. E pensando do lado da literatura, uma coisa também que você citou há um tempo, Jerusa, é a questão da não ficção com a importância de falar o real, de falar a verdade, né? E no gênero memorialístico, isso acaba ficando um pouco turvo, de certo modo, porque quando você trata a memória, de certo modo, a memória também passa por um certo filtro e acaba, as interpretações mudam. Aí, pensando nesse texto memorialístico, mesmo que ele tenha o interesse e o desejo de se dizer a verdade, pode-se dizer que o que se escreve é de fato a realidade ou o quanto tem de ficção nesses textos, assim, de forma mais palpável, não pensando tanto no aspecto histórico, mas pensando mais no aspecto literário mesmo. Então, olha que interessante que é essa relação quando a gente está dentro do campo da literatura, né? Quando a gente está no campo da literatura e a gente está falando de um texto, esse texto ele só vive, só adquire sentido na leitura, né? Então, ele por si só, ele é só uma plataforma que vai ser habitada por outros. Então, a questão da realidade e da ficção, ela vai ser dada muito pelo leitor, pela disponibilidade do leitor ao receber aquele texto. Só que a literatura, ela é tão interessante, esse campo, porque justamente pela literatura, isso não ser o mais importante para ela, se é verdade ou se não é verdade, né? Por ela mexer com esse lugar da verdade, quando ela a gente começa a escrever um texto literário, às vezes a gente é mais verdadeiro do que quando a gente está escrevendo um texto dito da verdade. Então, uma biografia. Porque quando eu vou escrever uma biografia não literária, como eu estou preocupado com a verdade, entra o próprio julgador em mim, né? Que ele vai começar a pensar assim, nossa, mas como isso vai ser recebido? Então eu fico eu acabo inventando, um pouco inventando, né? Quando eu estou dentro da literatura, que eu já estou protegido por um manto que fala assim, olha, aqui você pode tudo, inclusive mentir, você acaba sendo quase incentivado a falar mais a verdade. Porque ali ninguém vai saber muito bem, né? Vai criar uma zona de ambiguidade. Então, é muito esse lugar dessa abertura, né? Desse lugar democrático da literatura, por natureza, que você não precisa sempre coincidir-se consigo mesmo, né? Ou sempre fazer aquele papel, né? Do herói e tal, né? Do herói de si, né? Você fica mais livre e aí você acaba falando mais verdades ainda. Eu tô dizendo, isso que eu tô dizendo é bem da perspectiva de autora, né? Como autora, eu sinto isso na pele, vamos dizer assim. E é interessante isso, né, além de ter a preocupação da gente estar comprometido com a nossa verdade, a gente também acaba sendo influenciado com como que essa nossa verdade vai ser interpretada, né? Então, acaba que vira esse mix que a gente não sabe, às vezes, exatamente, quando a gente lê mesmo a autobiografia ou não, a gente não sabe exatamente se aquilo foi o que aconteceu, ou se aquela é a interpretação da pessoa, as influências que ela tem para estar chegando naquela conclusão, né? E isso de estar juntando verdade e mentira, a gente cai muito até nos assuntos das fake news, né? Que muitas vezes uma fake news ela não é uma mentira que é simplesmente inventada à toa. Ela tem um pé da verdade, mas também tem uma descontextualização, tem outros modos de fazer com que essa mentira pareça ser algo verdadeiro, né? E considerando esses gêneros, né, que acabam entrando um pouco também na nossa verdade, mas também acabam dialogando com essa mentira, porque não tem exatamente uma verdade, digamos. Existe uma relação entre uma fake news e esses gêneros de textuais, ou esse paralelo não faz sentido?
não dá para comparar, né, isso, porque são campos distintos, né? Isso volta um pouco naquilo que eu disse, né? Você criar uma fake news, né? Você tem uma intenção clara ali é um crime, na verdade, né? É criminoso. A literatura, ela não é criminosa, porque o que a literatura quer, nós, escritores, quando escrevemos, é criar um espaço de silêncio. Olha, é muito interessante, né? Porque a gente fala justamente para estabelecer entre eu e o meu leitor um espaço de silêncio, para que ali possa borbulhar sentidos, para que ali você possa parar, refletir, respirar e voltar, né, para a vida. Esse espaço de silêncio é fundamental. A fake news, ela é outra coisa. Ela não quer o silêncio, porque ela não quer que você reflita. A fake news, ela quer que você reproduza, continue falando, criando mais ruído, mais ruído, mais ruído. Então, essa é a diferença, né? A literatura te faz calar para ouvir, para ouvir-se e depois retornar. Agora, a fake news, não. Ela quer te colocar em movimento para você não ouvir nada, não ter espaço de silêncio e sair fazendo um monte de merda. Aí, pode falar um monte de merda no podcast? Tá bom. Você sabe que a verdade ela é relativa, né? Do meu ponto de vista, não existe uma verdade absoluta, né? São diferentes, a sociedade é assim, é formada por diferentes sujeitos, cada um com seus pontos de vista específicos, né? E o que eu acho que deve nos nortear é a questão da ética, né? Quer dizer, eu acho que toda a sociedade ela estabelece alguns critérios, alguns padrões éticos, né? Então a gente sabe quando está rompendo ou não esses padrões éticos, né? E com quais objetivos a gente consegue atingir isso, né? Eu fui correndo aqui pegar um livro que eu adoro, que é um livro do Robert Darnton, que chama-se O Diabo na Água Benta. É um livro que ele fala do século XVIII, pré-Revolução Francesa. Ele vai contar como existe toda uma guerra de narrativas ali, quer dizer, tem escritores que são contratados por personalidades públicas para inventar histórias, para reforçar personagens, para destruir personagens, né? É um embate enorme, né? É tão interessante porque se você tirar ali as datas, você vai achar que é os dias de hoje, né? E o que eu ia falar é um pouco também o que vocês dois falaram, Cândido e Jerusa, sobre essa questão, principalmente ética, e a correlação dessa questão da literatura como a liberdade que ela tem de poder falar as coisas. Porque, por mais que ela tenha essa liberdade, de certo modo, ela está no mundo real, né? E ela ainda tem, de certo modo, uma responsabilidade enquanto literatura, de certo modo. E aí, pensando que, como você disse, a literatura, de certo modo, não tem responsabilidade com a verdade, qual é a responsabilidade da literatura, então? Para mim, a responsabilidade da literatura, falando como professora, né, falando como escritora, então, em vários espaços nos quais eu atuo dentro desse campo institucional, né, e escritora mesmo de pensamento, né, de teoria, não só de literatura, é manter o outro vivo. Essa é a responsabilidade ética, né? É manter o outro vivo, não matar o outro, né? Porque manter o outro vivo não significa só as várias formas de matar, né? Que seria discriminar, que seria ser indiferente ao outro, excluir o outro, e a gente também está falando de um campo que é elitista, exclusivista, não a literatura como processo de escrita, mas a literatura como uma instituição, né, que mimetiza também as outras instituições, colocando seus cânones, né, criando seus espaços, seus agenciamentos de poder ali dentro, né? Então, para mim, a responsabilidade da literatura, a responsabilidade ética da literatura é não matar, né? É potencializar a vida. E potencializar a vida fazendo o que ela pode fazer, né? O que aquele corpo literário pode fazer, que é colocar o outro em estado de silêncio e em estado de escuta. Não escuta só do outro, mas escuta também de si.
ele está falando da biografia, está falando da escrita, etc. Mas como que é esse processo da escrita para você? Como que é vivenciar, né? Escolher essa ou aquela palavra, essa construção de ideias? Como que é esse processo? Olha, quando eu escrevo textos críticos, textos teóricos, né? É um modo de escrita. Agora, os textos literários, né? Os textos literários, para mim, eles nascem de um acontecimento. É um acontecimento que extrapola o meu pessoal, né? Dentro desse acontecimento, porque tudo que nos acontece é pessoal. É pessoal, ele diz respeito à minha vida e tal. Só que quando eu explodo essa experiência, eu vejo que dentro dessa experiência tem um lugar que é um lugar do comum, né? É um lugar de um comum. Ela também pode tocar o outro, porque a gente toca o outro naquilo que é comum pra gente, no comunal, não no comum ordinário, né? Agora, quando algo que eu faço pode tocar o outro, é porque aí ele já entrou numa outra zona, e aí eu me coloco para escrever, Cândido, me coloco para escrever aquilo, né? E aí ele tem uma intensidade, é muito diferente, né, quando eu escrevo teoricamente. Porque quando eu escrevo teoricamente, que são, às vezes, projetos, trabalho pedagógico, né, textos para professores e tal, tem uma intencionalidade, né? Então, tem uma intencionalidade muito forte. Eu tenho a intenção de fazer com ser entendida, fazer ser compreendida e tal. Quando eu escrevo literatura, tem uma intensidade. Não tem garantia. Não tem garantia se vai chegar, não tem garantia se vai tocar, mas é uma intensidade que me toma e que aquilo tem que ser colocado daquela forma. Mas como acontece? Como algo que precisa ser dito de determinada maneira, né? Porque a literatura é um pouco isso, né? Ela se diferencia porque não é o que ela está dizendo que importa, é o modo como ela está dizendo, é o modo como aquele corpo se movimenta no papel. Então, existe um modo de ser apreendido, é mais pelo modo do que pelo conteúdo em si. Bem, chegamos aqui então ao final desse nosso primeiro bloco. No próximo bloco, a gente vai conversar um pouco sobre a questão da escrita dentro do ambiente escolar, desde o papel do professor até os processos de ensino. Então, Jerusa, quando a gente pensa na escola, né, existe, obviamente, a relação aluno-professor, em que, de certa forma, ela pode ser uma relação mais vertical, né, em que o professor diz, o aluno obedece, de certa forma, ou também algo mais horizontal, né, em que os professores e os alunos vão construindo em conjunto ali um conhecimento. Em relação aos ensinos desses gêneros textuais, como a biografia, o texto memorialístico, entre outros, né? Quais podem ser os limites dos professores ao apresentar esse tipo de texto, sem que seja também uma forma quadradinha, moldada já para os alunos, que eles possam também ter uma certa liberdade para não ser um fator limitante para eles? Bom, estou pensando aqui também, quando você está me falando, eu estou pensando um pouco como professora, né? Porque ao professor é exigido, né? Tem certas exigências, né? E é do professor ensinar gêneros, ensinar estruturas, né? Ensinar características, né? Então, ele é um professor também conteudista, porque existe um conteúdo, né? Agora, se eu quero que o meu aluno, né, experiencie esse gênero, aí eu também vou ter que ficar mais atento, né? Porque é menos ser, né, o professor
o professor, aquele que ensina o conteúdo, e eu também me colocar ali como mediador de um processo, porque coisas vão acontecer, né? O aluno e a aluna, eles vão mergulhar nessa estrutura delicada que é a experiência, vão mergulhar na própria vida. Então, o professor e a professora vai ter que saber lidar um pouco com isso. E como lidar um pouco com isso? Para não ser limitador e ser libertador. Vai ter que estabelecer, eu imagino como que eu fazia, né? Vai ter que criar um pacto também com esses alunos, um pacto de ficcionalidade, né? Por quê? Porque, vejam, pensem comigo, se um professor vai pedir uma biografia, vai ensinar o que é uma biografia, tem que estar colado na realidade, né? O aluno vai trazer coisas de realidade. E aquele espaço de sala de aula vai acabar se transformando num confessionário, né? Ou então, num espaço, num consultório terapêutico. A única forma seria, desde o início, falar desses gêneros, tudo, mas estabelecer esse pacto de ficcionalidade, porque aí a gente entra naquilo que a gente está falando no primeiro bloco, que é no campo de um comum, né? Onde o que é o comum ali dentro? A linguagem, o texto, menos do que o que se traz, né, gente? Porque pensem, né? É claro que o professor, ele é aquele ser atento, ele tá atento e ele, se tiver um problema que apareça, né? Um caso complicado, assédio, e essas coisas aparecem, porque os alunos vão trazer, é o lugar onde eles se sentem seguros para trazer. Ele tá atento, o professor, para levar isso, né, para outros, para conversar com os responsáveis e tal, para ver que atitude tomar. Mas dentro desse espaço, está muito aberto e ter o jogo de cintura para lidar com aquilo que é o singular, que é a linha de singularidade que passa por todos. Aí eu posso ter a liberdade, mas também está todo mundo protegido pela própria ficção. Então eu vou lidar com aspectos daquele texto, com a poeticidade, né? A poética dos eventos, e não com o evento específico, mas com a poética naquela manifestação dos eventos. Onde o professor está, além desse papel de eventualmente levar para um lugar específico, conforme apareçam coisas durante esse processo de escrita, mas no momento em si, fala-se muito essa coisa do professor como mediador, né? Não só como uma pessoa que repassa o conteúdo, mas que está lá para mediar o ensino, mediar o processo de aprendizagem. Você considera que, nesse caso, também ele entraria um pouco nesse papel de mediador? Como seria essa mediação? É muito complexo isso, né? Porque a gente tem uma formação, toda uma formação na graduação para ser professor, né? O que é o professor? Ensinar um saber, né? Ensinar um saber, ensinar um conteúdo, algo que eu pego aqui fora e eu transmito aqui. Mas quando a nossa realidade de sala de aula é outra, né? São corpos se relacionando, né? E aí eu falo muito sobre isso, sobre o papel do mediador. O que é ser o mediador? E é interessante que não tem formação, né, para um mediador. O mediador, ele não tem, mas já a gente pratica a mediação. Só que precisaria ter um cuidado mais atento mesmo com esse papel do mediador, porque o mediador é aquele, a meu ver também, eu escrevo um pouco sobre isso em alguns artigos e também no meu livro da escrita curativa. O papel do mediador é aquele que, primeiro, ele é um corpo poroso que está em constante estado de aprendizagem também, não só de ensinança, mas de aprendizagem, né? Então ele está ali, aberto. Ele também é um corpo criativo em relação com esses outros corpos criativos. Ele está criando. Então ele tem que ter essa abertura. Ele tem que ser aquele que não vai ficar fixo num padrão, porque ele está no acontecimento. Como eu vivo o acontecimento. Então, o corpo do mediador, ele tem que ser um corpo forte. Por quê? Porque se o mediador não ensina conteúdos, o que ele está ensinando? Sempre a gente está ensinando alguma coisa. Ele está ensinando o seu próprio corpo.
Como o seu corpo coreografa nessa experiência? Como o seu corpo dança nessa experiência, né? Mas para isso ele precisa ser um corpo forte e há alguns aspectos que são muito importantes. Ele primeiro tem que ser um ser criativo, né? E criador. Então ele é um produto de sua própria criação. Mas ele tem que ser ele tem que realmente acreditar em direitos estéticos, né? Ele tem que ser um promulgador, não sei se existe um promotor, né? Não sei, palavras feias, mas assim, um incentivador de direitos estéticos. O mediador, ele sabe que os corpos são diferentes e que os corpos estão no acontecimento e são corpos potentes, todos os corpos são potentes e criativos. O mediador tem que resgatar isso. Mas para ele conseguir resgatar isso, ele tem que realmente acreditar e incentivar direitos estéticos, diferenças, né? Promover as diferenças ao invés das igualdades, as igualdades fechadas, né, que se estabelecem por meio de padrões e estruturas já fixas. Então, o mediador seria esse. Mas também, aí também tem uma responsabilidade. Se o professor se coloca nesse lugar, né, que é um lugar de vou trabalhar a escrita criativa, ele tem que estar pronto para isso. Senão, então não faça. Só vai lá e ensina a fórmula. Deixa que o outro faça. Que não necessariamente o professor da escrita criativa vai ser o professor de português. Às vezes não é. Às vezes é o professor, né, de geografia. Às vezes é o professor de história. Quem é que tem corpo para isso? Você tem que ser honesto com o seu corpo, né? Eu tenho corpo para lidar com essa matéria em ebulição? Pensando em tudo isso que você disse, Jerusa, quais são os conselhos que você daria para um professor desenvolver esse processo criativo nos estudantes? O primeiro, sem dúvida, seria desenvolver o processo criativo em você, né? Porque se você não desenvolveu o seu processo criativo, se você não olha para a sua criação, se você não se reconhece como produto e produtora de si, né? Você não vai dar conta. Então, o primeiro seria, assim, essa busca, por isso que o que é o criativo em mim, né? Qual é a minha potência? Então, amplificar, trabalhar a sua potência. E como que uma pessoa que ela não escreve textos criativos, ela vai trabalhar os textos criativos dos outros? Ela não vai também, né? Lidar com aqueles corpos no acontecimento. Ela sabe lidar com um texto fechado do Machado de Assis, que todo mundo já falou, que é muito lindo, maravilhoso, ela vai lá e repete. Mas esse acontecimento, né? Então, os conselhos que eu dou para o professor é, primeiro, trabalhe-se, né? Se trabalhe, desenvolva-se, em primeiro lugar. E depois, entre no acontecimento. Deixa o acontecimento acontecer. Abra seu corpo para aprender, porque você não está só para ensinar, embora você tenha que estar com o seu terceiro olho ligado, porque você ainda é o responsável por aquela sala. Então, você tem que fazer, né, conseguir fazer esse distanciamento. Só que, olha, Cândido, isso que é o mais interessante. Quem é que consegue fazer esse distanciamento? O autor. É a literatura que nos ensina isso, porque a literatura consegue criar um personagem e tá aqui em cima o autor, né? Ele tá em lugares diferentes, ele consegue se separar de si, né? E esse professor vai ter que fazer isso também, porque se ele ficar só num lugar, só como professor, ele não vai entrar na dança criativa. Mas eu sempre tenho uma coisa que eu falo no meu livro da escrita curativa, que eu falo sobre mediador, especificamente mediadores de escrita curativa. Eu falo, olha, o mediador de escrita curativa, ele tem que ser um escritor. Aí eu falo, e é um escritor de literatura. Porque se ele não vive esse processo, como é que ele vai falar desse processo para quem quer ser escritor, né? Na escola seria uma coisa mais ou menos assim, né? Esse professor, ele também tem que ser um ser brincante, porque a escola é o campo da experiência, né? A gente está experimentando, depois que a gente vai saber se a gente quer ser escritor, historiador, geógrafo, político, depois. Mas a gente está experimentando tudo. Esse professor tem que ser também um ser capaz de experimentar e viver tudo como se fosse pela primeira vez.
Legal. E pensando na escola como esse campo de experimentação, de certo modo, no fim das contas, ainda se é cobrado uma avaliação, de certo modo, que o professor tem que fazer sobre o aluno. Em relação a essa produção criativa, é possível fazer essa avaliação? E se é possível, como é possível fazer ela sem, de novo, entrar naquelas barreiras das limitações e das caixinhas e tudo mais? E só completar um pouquinho aqui, Leandro, e ainda ele tem que passar no vestibular com uma boa redação, né? Ele tem que dominar a escrita para se virar no cotidiano, né? Juntando tudo isso, né? Nossa, é bem difícil, né? É bem difícil, e por isso eu falei bastante, né, na outra pergunta sobre esse professor que se coloca no lugar da escrita criativa, né? Porque, claro, a gente vai chegando no ensino médio, a gente vai orientando, né? Aí vai depender da escola, né? No foco que dá, né? De orientar para o vestibular, o que se quer no vestibular, a estrutura do vestibular. Mas, quando a gente está no campo da escrita criativa, porque uma coisa não está separada da outra, né? Eu preciso desenvolver esse corpo criativo para que depois ele entenda que algumas coisas são estruturas, mas não como se fossem estruturas rígidas. Ele tem que entender a estrutura para ele usar a estrutura, mas não para a estrutura usá-lo, né? Porque é essa que é a dinâmica, para que ele entenda que nessa estrutura ele pode brincar com ela. Ele fazer uso da estrutura, né, em certos lugares. E isso é um detalhe, né? Então, quando você vai fazer a avaliação, que a avaliação existe, ela vai acontecer, quando você está trabalhando com a escrita criativa, eu acho que a avaliação não pode ser do produto final, nunca. A avaliação tem que ser do processo. Como esse corpo está acontecendo junto ao seu texto, né? Eu falo muito sobre essa integralidade entre texto e corpo, porque às vezes o aluno está escrevendo aquele texto perfeito, e aí eu olho para o papel e vejo o papel, só que o meu aluno não tá, o corpo dele não tá legal, né? E como que ele pode escrever um texto tão bom, colocar tanta potência aqui, mas na vida, na oralidade, no corpo que atua, na ação, ele tá lá todo retraído, todo péssimo, né? Então, essas coisas, elas têm que estar juntas. Então, o professor, ele tem que ser aquele que vai trabalhar o processo. Mas como ele trabalha um processo, como ele vê um processo, não é ele sozinho que avalia. O próprio avaliado tem que também participar dessa avaliação, né? Então, o professor tem que ser criativo para construir uma avaliação do processo, na qual o próprio professor, o próprio aluno e aluna tenham uma voz presente ali, né? Bom, aqui encerramos então o nosso segundo bloco. No nosso terceiro e último bloco, a gente vai conversar sobre a escrita em si e também sobre a escrita curativa. Você está ouvindo o podcast Palavras em Sala de Aula, uma produção da Palavras Projetos Editoriais. Agora entrando aqui assim mais esse tema assim, né, que se domina bem da escrita curativa mesmo, né? A gente conversando nos bastidores, né? Você falou pra gente sobre a escrita traumática. Você pode explicar então para os nossos ouvintes o que é isso e qual a importância dessa escrita pra gente? Quando a gente pensa numa escrita traumática, essa expressão, eu prefiro dizer de uma escrita traumatizada, uma escrita do trauma, mas uma escrita em si traumatizada, né? Porque o trauma, ele é um acontecimento significativo. Eu falo de acontecimentos significativos no sentido de um acontecimento que ele não para de acontecer, né? Os traumas, eles continuam acontecendo dentro da gente. E eles provocam uma cisão entre o corpo e essa ferida na memória, né? Que o trauma causa uma ferida na memória. E aí, a partir disso, eu preciso construir uma nova linguagem para falar. Então, o que a gente vê muito hoje e sempre, são
as linguagens, elas são produtos, né, dessa interferência, que é uma interferência do meio sobre nós. E aí eu preciso elaborar uma linguagem nova a partir desse acontecimento traumático. Só que esse acontecimento traumático, e como ele não para de acontecer, ele vai marcar a minha escrita. Então, a minha escrita acaba sendo uma escrita traumatizada, porque o trauma está ali a todo momento aparecendo, né? Não o trauma enquanto o acontecimento em si, mas enquanto os rastros que ele deixa na minha linguagem. Quando eu estou falando da linguagem traumatizada, do texto traumatizado, e da escrita como curativa, não é curar uma pessoa do seu trauma, mas é praticar aquilo que o Foucault chamava de cuidado de si, mas um cuidado de si no próprio texto. Olhar para o texto e, a partir dessas marcas e desses rastros, eu ir encontrando a minha potência criativa. Como é que essa coisa é tão forte? Olha só que interessante, né? Como um trauma, né, um acontecimento, uma experiência significativa é tão forte que tudo que eu faço gira em torno dela. Então, por que não usá-la para potencializar ainda mais a minha escrita, ao invés de paralisar-me? Tá? Então, seria uma resposta um pouco breve de algo que é bem grande, mas a gente acho que vai aprofundando aqui, né, conforme você for me perguntando, Felipe. E pensando, por exemplo, o que você falou do trauma como uma ferida na memória, quando você falou da ferida da memória, logo você pensa na questão biográfica, de certo modo, de você falar sobre a sua história. E quando você tem essa ferida nessa memória, essa história de si acaba sendo afetada, né? Qual a correlação? Existe essa correlação entre você trabalhar esse trauma, esse vazio, de certo modo, na memória, e a questão do trauma e a questão dessa literatura de si, essa escrita memorialística? Sim, olha só que interessante, né? Sempre, aí isso é uma coisa que a gente tem que colocar luz. Sempre é uma escrita de si, né? Sempre é sempre sobre nós, mas é sobre nós em relação às coisas, e em relação aos outros, né? Então a gente está ali num campo relacional. Então é sempre sobre isso, né? Quando algo de uma natureza traumática, como eu chamo, ou de natureza de um acontecimento significativo me atravessa, e isso vai me desorientar. Por isso eu chamo de ferida na memória, né? Porque existe uma certa imprevisibilidade com relação a esses acontecimentos. Porque o que é previsível, eu já estou antevendo o tempo inteiro. Mas quando eu sofro um trauma, ou quando eu sofro um acontecimento muito significativo, eu não estava esperando por ele. Então, o que a gente faz? É fazer com que a pessoa se aproxime de novo dessa experiência, mas não só de modo racional, mas que ela se aproxime dessa experiência para ela justamente se alimentar do que nela é ficção e do que nela é poesia, né? Desse lugar que ainda é em ebulição. Então, quando a gente fala disso, não tem como, né? Se você vai entrar para mexer com esse lugar, que é esse lugar desse trauma, desse acontecimento, desse que a gente chama também, alguns autores vão chamar de indizível, não é que o trauma não dá para dizer, é porque ele tem que ser dito de formas diferentes. Cada vez que eu chego naquele lugar, ele vai se dar para mim de modo diferente. Então, eu estou no campo dessa ficcionalidade. Então, isso vai mexer com a escrita memorialística, isso vai mexer com a escrita autobiográfica, sempre vai. Agora, na escrita curativa, a gente assume que tudo ali é ficção. E aí você tem a liberdade de se produzir, de se reproduzir, de se reescrever, de se autocriar, né? Que o que a gente pratica lá é uma autopoiesis, uma recriação poética de si o tempo todo. E a força disso tá no texto. E enquanto você estava falando, assim, eu estava pensando nessa questão da autorrecriação, né, que você falou desse trauma.
quando vai trabalhar isso na escrita curativa, não existe uma certa tendência de fazer com que esse trauma seja transformado em superação e, assim, cair naquela famosa história de herói que você acabou citando anteriormente, então que a gente tem que estar sempre superando algum desafio, a gente não tem essa dificuldade em conseguir também lidar com os nossos fracassos, sabe, de aceitar que teve problema e que não necessariamente precisa encontrar uma solução para isso, né? Como que a escrita curativa pode estar saindo desse caminho da famosa história de herói, né? Olha, então, né, isso é muito interessante, né, porque a história do herói, ela, né, a jornada do herói, ela existe, ela tá aí, né, porque ela nasce de algum lugar, existe realmente uma fórmula, nós sempre estamos nos superando, né, só que é aquilo que eu falava lá da redação do vestibular, né, da dissertação, introdução, não sei o que, você serve a estrutura ou uma estrutura te serve? Essa é a pergunta. Eu conheço a estrutura para ela me servir e não para eu reproduzi-la e servi-la. Então, quando a gente fala, é muito comum na escola, né, a coisa do herói como uma narrativa do exemplo, né? Do exemplo a ser seguido, né? Só que as pessoas, né, as crianças, os adultos, sejam quem for, por mais que a gente viva no mesmo tempo, são diversas temporalidades que nos atravessam, né? Em algum momento a pessoa vai superar alguma coisa, mas isso não pode ser... a velocidade disso é diferente para cada um, né? Então, eu não posso fazer essa pessoa chegar logo ali, né? Então, porque senão, olha que interessante. Quando eu falo da jornada do herói, eu estou fazendo uma coisa muito reta. É uma escritura reta, cheia de certezas. Aí a gente cai até nos livros de autoajuda. O que são os livros de autoajuda? Os livros de autoajuda são um caminhar reto em direção a algo, com uma certeza de que no final tudo se supera. Então, esse tipo de escrita que muita gente gosta é uma escrita que pega você pela mão e te leva para algum lugar que já é previsível ali. A escrita literária, que ela não é que não vai ter superação, pode ter superação também, mas a escrita literária, ela é uma escrita que dança. Então, ele é um texto muito mais feito de incertezas, né? De, como o Cândido falou em algum momento, de pedras no sapato, do que de superação, de final feliz, né? A literatura, ela vai ser intensa, né? Quando eu crio uma estrutura de herói, eu desintensifico o processo, porque eu já sei o mecanismo que vai me levar ali. Então, a ideia é desintensificar esse processo e intensificar o acontecimento, né? E nessa intensificação, o que é o intenso em nós, né? O intenso, mais intenso em nós, olha que curioso, né? São os nossos fracassos, né? Porque as nossas vitórias, elas acontecem rapidinho. Então, você não fica lá... vamos pensar os alunos, né? Eles ficam lá 3 anos, né, no ensino médio para ter uma formatura, né? A formatura, depois você vai na festa, passou e virou um álbum. Mas o processo todo é feito de muitas pedras no sapato, né? De muitas dificuldades. O processo é que é intenso. Então, quando eu pratico, né, essa coragem de falar de mim, né, de falar de mim a partir desses lugares, eu já estou me fortalecendo, né? Eu me fortaleço ainda mais e vou criando consistência, porque a gente falou muito hoje sobre escrita de si, mas existe uma coisa que é tão importante quanto, e mais até, que é a escuta de si. É o escutar-se, né? Então, eu falo e eu escuto. Eu sou o primeiro leitor de mim mesma, né? Na escrita curativa, quando eu falo... Ninguém traz texto escrito no papel. Todo mundo lê seus próprios textos. E a gente lê o corpo acontecendo ali. Não só as palavras, mas uma piscada de olho, um engasgo, um estilhaço... Tudo isso eu vou chamar de estilhaço traumático, que é o próprio corpo reagindo ao seu texto, né? Isso não pode ficar de fora do processo. Eu não posso só ler textos escritos, eu tenho que ver um corpo acontecendo. Porque o texto, ele já está editado, ele está cheio de artificialidade, mas o corpo, ele é selvagem, né? Nosso corpo é uma coisa selvagem.
O corpo nosso, ele é insubmisso. Então, eu vou ler um texto que eu escrevi, mas o meu corpo vai fazer outras coisas, que vão, inclusive, desdizer aquilo que eu digo, né? Então, essa atenção para a voz, para o texto e para o corpo naquele acontecendo, né? Que é importante. Mas isso envolve uma escuta intensa. Escutar-se a si mesmo é aquele tempo que eu preciso para estabelecer uma relação entre todos esses elementos e fundar uma intensidade. Bom, então para a gente encerrar esse episódio, vamos para o nosso momento Palavras do Dia. Vou pedir então para você, Jerusa, pegar esse texto que você trouxe para a gente e ler ele para a gente, né, para quem está ouvindo o nosso podcast. Então, fique à vontade. Bom, então eu escolhi também para ler, para terminar esse bloco, né, finalizar com palavras que são minhas, né? Tá num livro que é o meu primeiro livro, que chama Esse Livro Não É Para Você. Ou seja, nome do poema. Eu não sou um poema, eu sou só uma mulher. Mulher, metáfora de mulher. Rosto, vestido de nome, nome despido Jerusa. Reconheça-me no alvoroço de minhas palavras trapeiras. Onde encontrar flor, leia-se carne. Onde encontrar mar, leia-se lágrimas. Onde encontrar pássaro, leia-se asas. Onde encontrar dor, leia-se dor mesmo. E onde encontrar véu, retire. Jerusa, eu queria aqui muito agradecer a sua presença, de ter compartilhado com a gente todos os seus aprendizados, todos os seus conhecimentos aqui nessa conversa. E fica aqui à vontade para dar suas últimas palavras, também divulgar suas redes sociais, seu canal no YouTube, enfim. Eu que tenho só a agradecer, foi uma conversa maravilhosa, vocês me instigaram muito, né? Inclusive nas perguntas que a gente já conversou algumas vezes, mas surgiram perguntas mais interessantes ainda, novas, né? E eu achei interessante porque é uma possibilidade de criar junto, né? Dentro do turbilhão do acontecimento, surgem coisas que eu nunca pensei, né? Então, provavelmente, eu mesma vou ouvir de novo esse podcast, porque eu acho ele muito intenso, né? Muito formativo, mas inclusive para mim, né? São coisas que eu descobri aqui com vocês, né? Eu não tinha nunca pensado e elas me aconteceram com vocês. Então, eu agradeço infinitamente e muito ainda eu agradeço a possibilidade de estar falando com professoras e professores, porque eu sempre digo, né? Antes de ser escritora, eu sou professora. Eu tenho muito orgulho de ser professora, porque ela me finca no lugar de uma responsabilidade, né? Tudo que eu penso, eu tenho essa responsabilidade ética, né, que o Cândido trouxe já no início desse podcast, né? Essa questão é muito forte para mim. Então, quem quiser conversar mais um pouquinho, conhecer mais um pouquinho do meu trabalho, vai me encontrar nas redes sociais. Pode me encontrar no escritacurativa.gz, que é o Instagram. E ali eu vou falar muito sobre isso, continuar falando, dando dicas, conversando. Também no YouTube eu vou estar lá como Escrita Curativa Jerusa Zeunis, né? Então, acho que vai ser fácil de achar. Sobre esse assunto, eu publiquei agora 2 volumes também de um livro bem teórico, outro mais prático, falando do que acontece nesses cursos, né? Quais são esses caminhos aí que a gente passa pelos caminhos, que está pela Fábrica de Cânones. Então, se tiver interesse, entra no site da Fábrica de Cânones, vai encontrar esse livro. E, de resto, eu estou aqui no mundo, graças a Deus, viva e pronta para os abraços, né? É isso. Agradecer também ao Cândido e ao Leandro, né, que estiveram aqui com a gente e que ajudaram com as perguntas, apontamentos e falas. Então, muito obrigado aos dois também. Você sabe que eu aprendi um monte, eu queria agradecer, mas não é nem só uma questão da aprendizagem, mas da reflexão desse lugar de autor, né? Enfim, eu me arrisco um pouco na escrita, né? Então, apesar de ser textos teóricos, etc., me instiga a pensar esse lugar que a gente ocupa. Muito obrigado.
Sim, muito obrigado também, Jerusa, pela participação, pela conversa. Foi muito gostoso conversar nesse programa e eu espero que não só o Cândido, mas também as palavras do Cândido são também minhas para refletir muito. E espero que também o público que esteja ouvindo consiga também refletir sobre o tema e seguir também escrevendo, produzindo e falando de si também. Muito obrigado. Bem, estamos encerrando mais um episódio do Palavras em Sala de Aula. Confira todos os episódios no nosso site, palavraseducacau.com.br, no Spotify, no Apple Podcasts, no YouTube e em seu agregador de podcast favorito. Comente em nossas redes sociais o que você achou desse episódio, ou mande um e-mail para o faleconosco@palavraseducacau.com.br. Nos vemos no próximo episódio. Até mais!